Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Antônio Marcos, sou professor de matemática e vamos agora nos debater com uma questão que eu demorei alguns dias para resolver. Encontrei ela na internet, não lembro exatamente onde, eu acho que foi uma desses canais estrangeiros de língua inglesa. Não lembro exatamente qual. A questão diz o seguinte: mostre que sempre existe A e B naturais para qualquer n pertencente aos naturais, tais que n é a razão entre o produto desses naturais e a sua soma, certo? Então, eu tenho que obter um certo número natural n, eu tenho que mostrar que qualquer número natural n, ele vai sempre encontrar dois outros números naturais cuja razão entre seu produto e a sua soma dele. Uma das primeiras coisas a considerar com isso é o seguinte: eu vou precisar utilizar ferramentas da teoria elementar dos números, como o conceito de o que divide, né? Um número divide outro se e somente se esse outro número vai corresponder ao primeiro multiplicado por um número inteiro, tá certo? Só que para a questão em si, eu vou colocar que todos são números naturais. Eu não vou fazer exigência nem necessidade de números inteiros, porque a ideia é que o conjunto seja os números naturais, né? Precisa ser demonstrado. Mas, de certa forma, pode ser generalizado para os inteiros, já que os números naturais é subconjunto dos inteiros. Ok. Considerando isso, nós vamos fazer o seguinte: note que o número natural escrito dessa forma, como produto de dois naturais A e B dividido pela soma desses dois naturais, ele pode ser escrito dessa forma. Eu vou inverter, certo? Os números naturais. O número natural, isso vai sair do meu conjunto do número natural? Sim, mas as propriedades algébricas, no caso dentro dos racionais, eu ainda consigo explorar de uma maneira que eu consigo retornar para ele de uma forma simples, tá certo? Para toda maneira, esse meu primeiro aqui, ele está dentro dos números naturais. Esse trabalho aqui, eu estou fazendo ele dentro dos números racionais. Mas você perceba que essa equivalência, ela vai permanecer verdadeira. Se 1 sobre n, certo? Onde os valores a, b e n são naturais, o primeiro resultado aqui, que é o que eu quero, ele está completamente dentro dos números naturais. E esse segundo resultado, ele já vai ter que estar dentro dos números racionais, já que eu vou precisar falar de inversos. Mas veja que se A, B e N são naturais, essas duas proposições elas são equivalentes. Essa primeira proposição dentro dos números naturais é equivalente a essa proposição dentro dos números racionais. Elas são equivalentes. Certo? Então, continuando o nosso raciocínio. Essa minha segunda fração aqui, nessa proposição aqui, eu vou separá-la, certo? Como a soma dos inversos desses dois camaradas. Mas de onde é que eu tirei isso? No seguinte raciocínio: a soma deles, certo, equivale ao primeiro somado com o segundo. Simplifico. Primeiro vai ser 1 sobre B e a segunda vai ser 1 sobre A. Apenas coloquei aqui na ordem alfabética, vamos dizer assim. Então, basicamente, eu só separei em duas frações e simplifiquei para ficar com a fração simples. Ou seja, o meu problema dentro do conjunto dos números naturais para achar essa expressão, ela equivale ao problema de eu pegar o inverso de um número natural e escrevê-lo como a soma de inverso de dois outros números naturais. Certo?
Então, permanece os elementos A, B e N como sendo naturais, apesar de eu estar utilizando aqui e ali de propriedade de números racionais, mas ainda são equivalentes essas proposições. Então, se eu encontrar os números naturais A e B bem determinados, eu posso simplesmente substituir nessa minha primeira expressão e vai estar aceito plenamente, certo? Então, eu vou chamar de M um certo valor pelo qual eu vou pegar esse 1 sobre N, essa representação aqui que eu vou escolher, certo? Para poder trabalhar, 1 sobre N, e eu vou fazer essa multiplicação numerador e denominador, para achar essa fração equivalente à minha 1 sobre N, certo? Perceba que isso aqui é uma fração unitária, certo? Frações unitárias são frações frações dentro dos números racionais, né? Cujo numerador é 1, né? E o denominador um número inteiro, ou natural neste caso. Então, esse daqui é uma fração equivalente. Só que eu escolhi M como sendo esse fator de conversão, vamos dizer assim, tá certo? Para toda maneira, eu poderia simplificar e retornar para a minha fração unitária anterior. Ok, mas a ideia do meu problema é eu transformar essa minha fração unitária com N no denominador em duas frações unitárias com A e B nos denominadores, certo? Com a minha primeira ideia, eu vou retirar uma unidade desse M para deixar essa fração aqui, 1 sobre NM, e aí o numerador vai ficar M menos 1 sobre o mesmo denominador. Então, aqui eu já tenho minha primeira fração unitária. Qual a minha ideia? Que essa minha segunda fração, ela também se torna uma fração unitária. Mas para isso, eu tenho que dividir o numerador e o denominador por esse M menos 1 para que eu possa simplificar, certo? Mas perceba que M menos 1 e M, o M menos 1, ele é antecessor de M. Por isso, você já pode perceber que, em geral, M menos 1 não divide M. O único caso seria se M for igual a 2, porque o antecessor dele é 1 e 1 divide 2. Mas, em geral, você não vai ter que o antecessor divide o sucessor, certo? 2 não divide 3, dentro dos números inteiros, é claro. 3 não divide 4, 4 não divide 5, e assim sucessivamente. Claro, numa prova rigorosa, eu precisaria demonstrar essa afirmação, mas isso você consegue entender de forma intuitiva, que um número, geralmente, com exceção de poucos casos, o número não divide o seu sucessor dentro dos números naturais, certo? Então, para simplificar a segunda fração, essa daqui, de modo que vire unitária, uma fração unitária, semelhante aqui, a gente pode dizer até que o A seria o NM, e o B vai ser o resultado depois de eu simplificar essa segunda fração, né? De maneira que essa 1 sobre A corresponde a essa fração aqui, e 1 sobre B corresponde a essa outra fração aqui. Mas, claro, precisamos simplificar a segunda fração. Precisamos que M menos 1 divida NM. Eu preciso que o numerador ele divida o denominador, porque só assim eu vou poder dividir o numerador e denominador pelo mesmo valor. E aí eu posso simplificar. Então, o numerador ele tem que dividir o denominador. Então, por exemplo, se eu tenho 2 sextos, o 2 divide o 6. Então, 2 sextos ele vai ser equivalente a um número que eu vou dividir o numerador e o denominador por 2. Com isso, o numerador vai virar 1. É isso que eu quero para que eu possa encontrar essa minha segunda fração equivalente. Ok. Como, em geral, um número natural não divide seu antecessor, seu sucessor, deveria ser sucessor aqui, né? Não divide seu sucessor, é de se esperar que este camarada, certo? Este camarada, ele não vai dividir este número. Da maneira que quando eu for simplificar, eu não vou conseguir fazer a simplificação por este indivíduo. Então, espera-se que eu vá simplificar este camarada por esse indivíduo. Né? Eu
eu tenho que esperar que m menos 1 está dentro do conjunto dos divisores de n. Certo? Ele divide n, então ele faz parte dos divisores de n. Mas aí você pode perguntar, e se esse camarada daqui, o numerador, ele na verdade ele dividir uma composição dos fatores que decompõem n com a composição dos fatores que decompõem n? Bem, em geral, novamente, em geral, no único caso, nos poucos casos, acredito eu que no único, onde m é igual a 2, que aí m menos 1 seria igual a 1, eu não vou compartilhar coeficientes na decomposição de m menos 1 com m. Ou seja, eu nunca vou conseguir achar um denominador comum diferente de 1 entre um número e seu antecessor. Isso são alguns resultados básicos dentro de aritmética e teoria dos números que eu não vou abordar nesse vídeo, talvez em outro, dependendo da demanda de vocês, caso vocês peçam. Mas, de forma geral, este camarada daqui, ele não divide este camarada. Então, eu vou esperar que, já que eu quero transformar essa fração em um equivalente a essa, que este termo vai ter que dividir este termo. Então, m menos 1 vai estar dentre os divisores de n. Ok. Note que os divisores de n, eles geralmente são expressos dessa forma. Um conjunto, né, contendo sempre um número 1, um número n, e eventualmente mais alguns termos que dividem n. Se n for primo, esse conjunto dos divisores só vai conter esses dois elementos, já que o número primo só é divisível por 1 e por ele mesmo. Se ele for composto, eu vou ter aqui no meio mais alguns elementos. Ok. Caso, e veja, este termo, m-1, ele está dentro dos divisores. Então, ele é igual a algum dos elementos daqui de dentro. Caso ele seja igual a 1, certo? m-1 igual a 1, eu vou ter que m é igual a 2. Porque se m-1 é igual a 1, somando 1 em ambos os lados da igualdade, m é igual a 2. O que significa dizer que m é igual a 2? Que o termo de conversão que eu estou utilizando aqui, estou multiplicando por m, no numerador e denominador, é 2. Ou seja, 1 sobre n vezes 2 dá 2, n vezes 2 dá 2n. E esta fração, eu vou separar a fração unitária e o que resta é outra fração unitária. Então, eu tenho que este cidadão será meu A e este cidadão será meu B. Aqui em azul, eu faço a minha verificação na expressão inicial, sendo que a minha expressão inicial ela funciona dentro dos números naturais, certo? Essa fração aqui, você pode dizer que ela é uma fração aparente, porque ela aparenta como ser uma fração, mas na verdade ela é um número inteiro, né? Porque a divisão está sendo uma divisão exata, já que o resultado é o número natural, tá certo? É o que a gente chama de fração aparente. Ela aparenta ser uma fração, mas ela tem uma divisão exata. Ok. Se m-1 for igual a 1, significa que esse fator de conversão que eu vou utilizar vai ser 2. Daí eu retiro uma fração unitária com esse denominador, vai restar outra fração unitária. Então, este aqui é o meu A, este daqui é meu B. Então, o produto de A por B, esse aqui é o A e esse daqui é o B, certo? 2n vezes 2n. E aqui a soma de A com B. 2n mais 2n. 2n vezes 2n, 4n ao quadrado. 2n mais 2n, 4n. Simplifico o 4, simplifico o n, fica apenas meu n. Então, de fato, se eu utilizo esse fator de conversão aqui como sendo 2, isso vai valer para qual n sendo qualquer número natural. Sempre vai valer, certo? O outro caso geral, para caso o m-1 seja igual a n, certo? Somando 1 em ambos os lados da igualdade, nós vamos ter que m é igual a n mais 1. No caso, o fator de conversão que eu estou utilizando aqui é o n mais 1. O que é que eu faço? Primeiro, eu vou separar uma unidade daqui, porque eu quero minha fração unitária, tá certo? Esse 1 daqui eu separo aqui. Esse n ele vai ficar nessa outra fração, repetindo aqui os meus denominadores.
certo? Aqui minha primeira fração unitária já está ok. Esse daqui vai ser meu A. Simplificando aqui o n pelo n, eu vou ter que 1 sobre n mais 1, certo? Onde este daqui vai ser o meu B. Então, vou e verifico novamente a minha expressão inicial lá, certo? O A vezes o B e o A mais o B. O A daqui vai corresponder a n vezes n mais 1 vezes o B daqui, que vai corresponder ao n mais 1, certo? Esse termo ele se repete duas vezes, então simplesmente vou colocar ele aqui ao quadrado. E aqui eu tenho na soma do A com B, certo? Aqui é o A e aqui é o B, a soma deles. Como n mais 1 ele está se repetindo na soma, eu vou ter que esse termo vai ser, então, n mais 1 vezes n mais 1. Eu estou colocando de forma fatorada, o que equivale a n mais 1 ao quadrado. Por fim, posso simplificar, obtenho novamente meu n. Então, de fato, se o termo de conversão que eu estou utilizando for n mais 1, ou se for 2, funciona. Nesses casos, funciona para qualquer número natural. Isso sempre vai funcionar. Caso n seja primo, apenas esses dois casos valerão, já que cada primo tem apenas dois divisores. Se eu escolher o n igual a 2 aqui, por exemplo, eu vou ter obrigatoriamente 1/4 e 1/4 desse exemplo. E aqui 2 vezes 3, né? 1/6 e 1/3 para esses casos. E se você... Depois eu vou fazer alguns exemplos de verificação. Aplicando aqui o 2 e o 3, você vai perceber que ele vai acabar dando certo. Caso ele seja primo, só vai funcionar esses dois casos. Mas caso ele tenha mais divisores, basicamente eu vou usar esse camarada, né, o n menos 1 correspondente ao meu cidadão, ao meu divisor de n. E aí m vai ser o sucessor, né, desse divisor em específico. Faço a minha conversão utilizando agora esse m, separo uma fração unitária. E a minha outra fração eu vou fazer uma simplificação, obtendo minha outra fração unitária. Daí um eu vou ter meu A, do outro eu vou ter o B. E aí eu faço a minha verificação na expressão inicial. Vamos para algum exemplo. O 1 é número natural, então 1 sobre 1. Sendo que 1 é natural, então vou pegar os divisores de 1. Que são os divisores de n que eu estou tomando. Aqui o meu n está sendo 1. Então m menos 1 está dentro dos divisores de 1. Só que os divisores de 1 é um conjunto que contém apenas o 1. Lembra que eu estou tomando os divisores de 1 dentro do conjunto dos números naturais. Se fosse dentro dos inteiros, seria o 1 e o menos 1, mas eu só estou tomando aqui dentro dos naturais. Então, o que é que eu vou ter? Que m menos 1 ele está dentro desse conjunto. Mas se ele está dentro desse conjunto, o m ele vai ter que ser o 2. Como só tem um único elemento dentro desse conjunto, o m vai ter que ser n. Então, m é igual a 2. Foi aqui o que eu fiz. Multipliquei por 2. 2 foi meu termo de conversão. Meu elemento de conversão. Separo minha primeira fração unitária. O que sobra é minha outra fração unitária. Perceba que para 1 aqui, essa é a minha única possibilidade. E se o n for igual a 2? Certo? Pegamos os divisores de 2, dentro dos naturais, que é apenas os elementos 1 e 2. Então, m menos 1 está entre os elementos 1 e 2. Então, o elemento m, que é o sucessor, vai estar entre os elementos 2 e 3. Se for 2, como neste caso, 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, 2/4. Eu posso converter ele em duas frações unitárias de 1/4 mais 1/4. Então, minha primeira fração unitária já está aqui e minha outra fração unitária apareceu. Se eu utilizar o 3,
né, meu fator de conversão aqui for 3, então 1 meio é igual a 3 sextos. 3 sextos eu separo uma fração unitária com o mesmo denominador, sobra 2 sextos. 2 sextos eu vou poder simplificar por 2, sendo que 2 é um dos divisores do 2, por isso que ele está aqui, tá certo? E com isso, simplificando por 2, dá 1/3. Então tem aqui minha outra decomposição. E veja, na minha primeira aqui, que eu deveria estar usando 4, perdão. Certo? Então, na minha primeira verificação aqui, o A e o B é 4. Então, 2, que foi o número inteiro que eu tomei aqui, certo? É uma multiplicação, 4 vezes 4 dividido por 4 mais 4. 4 vezes 4 é 16, 4 mais 4 é 8, 16 dividido por 8, 2. No meu segundo caso aqui, tenho que o A e o B é 6 e 3. 3 vezes 6 dá 18, 3 mais 6 dá 9, 18 dividido por 9, 2. Então, estamos verificando. A fração 1/4. A fração 1/4. Os divisores de 4 é 1, 2, 4 dentro dos números naturais. Então, M vai corresponder a 2, 3 ou 5. Se for 2, ou seja, eu utilizar aqui o fator de conversão 2, a fração que eu estou comparando é 2 oitavos. 2 oitavos eu vou separar em duas frações unitárias de 1 oitavo. Então, para o caso, M igual a 2. Para o caso, M igual a 3. O fator de conversão que eu vou estar utilizando é o 3. Então, a fração equivalente que eu vou utilizar é 3 dozeavos. 3 dozeavos separa uma fração unitária de 1 dozeavos. Sobra 2 dozeavos que eu vou simplificar por 2, que vai ser 1 sexto. E o terceiro caso, para M igual a 5, certo? É minha terceira fração equivalente. Então, 5 vinteavos, uma fração unitária com o mesmo denominador, sobra 4 vinteavos. 4 vinteavos simplifico por 4, 1/5. Então, está aqui o caso para M igual a 5. E veja, o número de divisores do N que eu estou tomando é que vai me dizer o número de representações aqui dessas somas dos inversos. E no momento que eu fizer a minha verificação, vai corresponder também ao número de expressões aqui correspondente ao meu número natural. Perceba aqui o A e o B está sendo 8. 8 vezes 8, 64. 8 mais 8, 16. 64 dividido por 6, 4. Nesse meu segundo caso aqui, 6 vezes 12 dá 72. 6 mais 12 dá 18. Uma divisão 4 também. Nesse meu terceiro caso daqui, 5 vezes 20 dá 100. 5 mais 20 dá 25. 100 dividido por 25, 4 também. E perceba, só tem essas. Motivo porque só existem esses 3 divisores aqui, no conjunto dos divisores dos números naturais de 4. E aqui fica uma atividade proposta. Tente para n igual a 6 fazer esse processo, certo? No caso, com a fração unitária 1 sexto. Para n igual a 7, fração unitária 1 sétimo. Para n igual a 9, nesse caso aqui a fração unitária 1 nono. E para n igual a 12, nesse caso da fração unitária sendo 1 dozeavos. E não se esqueça, identificando os valores de A e B e sempre fazendo a minha verificação nesses casos. Já eu adianto, o 7 é primo, então ele só vai ter 2 representações. Dos outros você vai ter alguns divisores a mais e o número de representações vai ser conforme o número de divisores. Espero ter sido claro, espero ter sido instrutivo. Foi uma questão trabalhosa, demorei alguns dias para fazer. Tive que fazer diversos exemplos, fazer comparações. Eu sabia que estava relacionado com um conjunto de divisores, mas só hoje que eu consegui realmente entender melhor o processo de resolução. Então, fica aqui. Aguardo você nos próximos vídeos.